Fala galera empreendedora do Brasil, sou Mauro Benvenuto, seu contador e tô de volta com o Pode Contar. Mais um episódio do nosso podcast gravado aqui no estúdio Criativi e com esse propósito de compartilhar e de trazer conhecimento para você empreendedor, para você líder, para você que está aí buscando conhecimento para aplicar no seu negócio. Você está no lugar certo, vem com a gente. Hoje estou recebendo aqui uma amiga muito querida, muito especial, que está com a gente já em parceria com a nossa empresa de contabilidade, mas também em todos os rolês de contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Ela é muito presente, ela tem aí outras parcerias com outras empresas também. Hoje está num projeto novo e com ideias novas e coisas novas também, que ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Quero apresentar para vocês a Dani Dias. Dani, bem-vinda. Obrigado por aceitar o meu convite de compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e vamos conversar. Com certeza, muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite e vamos conversar. Tem muita coisa aí pra gente falar, muita coisa boa, e eu tenho certeza que vão ser muitas mensagens também para inspirar outras pessoas e também muito aprendizado, principalmente na minha área, né? Gestão de pessoas. Dani, fala um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá ótimo. Sou a Dani, né? Gosto de ser chamada de Dani Dias, porque assim, né? Daniele, Daniela, todo mundo erra, né? Dani então, já facilita, né? Dani facilita. Eu tenho 45 anos, sou empresária, sou mãe de 2 meninas, meu mundo é rosa e completamente diferentes o meu mundo, né? Uma tem 19 anos e outra tem 6 anos, quer dizer, então eu tô ali indo para um mundo e outro mundo completamente diferente. Eu falo que foi a primeira, segunda gravidez, porque Verdade. 13 anos de diferença de uma para outra, mas que me traz muitos aprendizados, traz uma energia, e a gente vai mesclando aí. Com uma eu sou quase irmã, né? A gente joga futebol e passeia, e a outra a gente já faz aí, brinca de boneca, enfim, e a gente segue. E já tô aí atuando na área de gestão de pessoas, né, com RH desde muito nova. Então, quando eu comecei, eu fiz administração e o primeiro estágio já foi na área de RH. Então, foi onde eu me apaixonei. Comecei na área de DP, fazendo folha de ponto, por incrível que pareça, mas já tinha um olho lá na questão da parte de desenvolvimento de pessoas, todo o processo. Eu olhava aquela área e falava, é essa área que eu quero atuar para desenvolver pessoas, a parte de recrutamento e seleção, e fui seguindo minha carreira e me desenvolvendo dentro da área, trabalhando em empresas nacionais, empresas multinacionais por muito tempo. Mas a gente sabe que é história de vida, né? Muitas coisas acontecem. A minha primeira gravidez, lá da minha mais velha, após voltar de licença maternidade, eu fui desligada. Que infelizmente acontece com muitas mulheres, né? A gente sabe, a gente já melhorou muito isso, mas isso ainda acontece com mulheres que retornam de licença maternidade, acabam se desligando ali, né? A empresa desligando elas, o que é uma história ruim, mas que também traz muitos aprendizados. E aí eu fui empreender pela primeira vez. Eu abri um negócio, poucas pessoas sabem, mas eu tive uma escola de idiomas, uma franquia. Que legal. Uma franquia de uma escola de idiomas, que era muito forte em São Paulo. Eu abri aqui no Rio e eu fiquei 3 anos. Depois de 3 anos eu vendi essa franquia e voltei a atuar nas empresas, em RH, né? Então, por um tempo eu fiquei conciliando ali. Não era muito o meu negócio, mas foi uma boa experiência, né? Até pelo seu conhecimento, pelo meu né? conhecimento. Do mercado, aquilo que você já fazia antes. Exatamente. Mas era uma escola de inglês. Eu não tinha o domínio da língua inglesa, mas a empresa tem o seu tempo ali, né? Mas aconteceram outras questões particulares, tipo uma separação no meio do caminho. Então, a escola de idiomas era bem próxima onde eu morava, né? E aí eu resolvi vender. Eu falei, agora esse negócio, não que não fosse dar certo, mas ainda estava ali num tempo, ainda não estava dando dinheiro, ainda estava naquele momento, mas foi uma decisão ali vender a empresa
Eu digo que foi um pré, né? Um pré-projeto ali, uma escolinha. Mas eu sempre tive essa vontade de ser empreendedora, ser empresária. E aí eu voltei a atuar em RH, vendi a empresa lá e fui atuando. Em 2019, né? Quando eu, de novo, aí eu tive a minha filha mais nova. E aí, novamente, eu atuava numa empresa e fui desligada ao retornar de licença maternidade. A história se repetiu. A história se repetiu. E aí eu falei, agora eu não vou mais trabalhar em empresas, né? Eu falei, eu vou seguir com a minha empresa. E aí eu ainda estava naquele momento assim, como é que eu iria conectar? Eu sabia que existiam consultorias de RH muito voltada para seleção. E a parte de recrutamento e seleção é muito forte. Né? Muito forte. E aí tem muitas empresas, né, que atuam nesse nicho, mas eu ainda estava ali entendendo como isso funcionava, como é que isso ia acontecer. E seleção era uma coisa que eu estava muito mais focada ali na parte de desenvolver pessoas, treinamento, todo esse processo. Então, eu achava que não ia atender ali em seleção naquele momento. Então, eu comecei a atuar, mas sempre, nunca parei, né? Eu trabalhava em empresa, mas sempre tinha alguém que me buscava e me procurava para fazer alguma consultoria, alguma mentoria para pequena e média empresa. Então, eu conciliava, trabalhava em empresa e trabalhava em empresa como CLT, né, vamos dizer assim, e tinha a consultoria que eu fazia, mas não era assim, não estava 100% ali focada. E em 2019, após o retorno, eu falei, eu vou seguir. E ainda não sabendo muito como estruturar a empresa, eu atuei com alguns parceiros, né, que já eram consultorias, já consolidadas no mercado. Então, eu fiz esse processo de atuar nesse sentido. Você entrou com o seu conhecimento, com o meu conhecimento, estruturei vários programas, né, nessas parcerias. Eu acabei me estendendo, né? Já fui contando a minha trajetória toda. Essa é a ideia. E aí, com isso, eu fui pegando ali a expertise e tal, até que chegou um momento eu achei que agora eu posso, né, voar, seguir a minha consultoria. E aí fui seguindo, construindo ali, aí já as pessoas procuravam muito seleção, então comecei a atuar em seleção, que era algo que, não, vou atuar só com treinamento, só com RH estratégico, criei uma metodologia própria, que legal, né, de como implantar o RH estratégico nas empresas, e fui caminhando nesse sentido, comecei a atender seleção e fui caminhando. Que legal. Então, aí as coisas vão acontecendo, vão crescendo. E aí nasceu nesse momento, então, a Dani... renasceu a Dani empreendedora. Porque ainda teve um momento que eu acabei não citando, mas que a gente teve uma crise em 2015, se eu não me engano, 2016, em que eu fiquei desempregada. Eu atuava em empresa, mas fiquei desempregada. E aí foi que eu abri o meu MEI, foi 2016, que eu abri o meu MEI. Falei, eu abri meu MEI e vou começar a atender. Já com uma parceria com um escritório contábil, ela me indicou um cliente. E aí ela falou, Dani, ele precisa aqui. Aí eu comecei a atuar, mas ainda tinha um MEI ali, fazia consultoria. Depois eu voltei para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar em empresa e conciliava ali. Atendendo aquelas demandas empreendedora já. A demanda empreendedora. Só que efetivamente só em 2019 mesmo. Entendi. Que foi que aí a empresa deixou de ser MEI, todo esse processo de crescimento que foi sendo feito. Mas agora é só crescimento. Que bom, isso mesmo. E aí você foi construindo parcerias, você entendia que era importante, né? A partir desse momento, ter o parceiro estratégico para fazer indicação de clientes para você. Você também buscava cliente de alguma outra forma, comercialmente falando? Como é que você fazia essa captação no começo? Sim, acabaram sendo muitas... sempre foi muita indicação, né? Então, a pessoa me conhecia e me indicava, então a gente ia fazendo essas conexões. Em 2021...
eu também recebi uma proposta exatamente por essa rede de relacionamento, network. E aí, por toda essa expertise em RH, eu fui convidada a estruturar a pasta do trabalho dentro da Secretaria de Trabalho do município de Nova Iguaçu. Que legal. Então, o secretário, né, que eu sou muito grata a ele por toda a oportunidade, o Mário, Mário Lopes, ele me convidou, né, para esse desafio. Primeiro foi um convite para eu desenhar um projeto para ele na pasta de desenvolvimento econômico, que era um fórum de desenvolvimento econômico para a gente fazer ali, mas era um projeto, não tenho como te pagar, né? Era muito na questão da amizade mesmo. E aí eu falei, não, vamos, o que você precisa? Eu tô aqui para contribuir. Foi logo pós-pandemia, assim. E aí a gente começou a atuar juntos, eu contribuindo ali. E aí surgiu isso, ele só estava com desenvolvimento econômico, né? Já é muita coisa, desenvolvimento econômico e a pasta do turismo, e surgiu o trabalho como o trabalho cuida do Cine, né? Que é o Sistema Nacional de Emprego. E aí eu fui para estruturar essa área dentro do município. Então a Dani saiu do mercado de trabalho, começou a empreender e aí recebeu um convite também para atuar na área pública. Isso. Na gestão pública, digamos assim, municipal. Exatamente. E aí nunca ter trabalhado antes. Inicia, então, uma carreira aí também na área pública. Na área pública. Tá. Nesse interim, você continuava atuando, atendendo seus clientes na área de RH, né? E dava meu jeito. Construindo essa jornada, né? Em paralelo. Eu ia falar dupla, né? Mas era tripla, porque tem as crianças em casa também. Exatamente. Dando conta E aí, assim, foi aquele momento também que, assim, eu preciso ter equipe. Então, foi de fato, um divisor de águas ali. Porque antes era a Dani, que era a dona do negócio, que era a técnica. Eu presa. Exatamente. E aí, nesse momento, eu falei, não, agora eu preciso ter gente atuando comigo. E aí teve uma virada de chave, então, para você para sua empresa, então, se tornar uma empresa, digamos, uma empresa maior, com outros objetivos. Exatamente. Para que pudesse também te liberar dessa parte operacional. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Eu acho interessante a gente fazer um gancho aqui. Sim. Esse é o desafio que todos os líderes enfrentam, todos os empresários enfrentam em algum momento dos seus negócios. A empresa está crescendo. Exatamente. Está se estruturando, as oportunidades estão surgindo, e aí faz-se necessário você pensar, e agora, o que eu quero? Eu paro aqui, fico estagnado do jeito que eu tô, ou até dou uns passos atrás, porque quando você chega nesse ponto é porque já é necessário de verdade fazer essa mudança. Ou então agora eu realmente preciso investir tempo, preciso agora começar a estudar outras coisas. Exatamente. Porque a sua área de especialização você domina. Sim. Mas também você sempre tem que estar se reciclando, não é verdade? Se atualizando. Mas agora, para você dar esse passo, você precisa estudar também outras coisas. Você precisa estudar liderança, você precisa estudar pessoas, você precisa estudar marketing, processos, enfim, dentro da área que você atua. Né? Você precisa conhecer um pouco disso tudo, até para que você possa se conectar com as pessoas certas, saber se você está contratando o melhor profissional para atuar. E aí você passou por esse momento. Agora. Chegou o momento de você fazer essa virada de chave. Sim, foi isso lá até quando comecei a entrar na área pública, eu percebi, olha, agora eu preciso ter gente que, tipo, eu preciso ter como se tivesse várias Danis. Mas isso também é uma coisa muito importante a gente pegar isso. Você nunca vai ter várias Danis, nunca vai ter vários Lauros. É verdade. São pessoas totalmente diferentes. São pessoas diferentes. Mas como eu iria fazer assim? Porque as pessoas ainda estão muito assim, querem contratar, porque não querem contratar a Dani, né? As pessoas querem a Dani. Eu quero a Dani atendendo a minha empresa. Aí você agora já tem um atendimento diferente. Exatamente. O seu cliente já não vai falar com você direto. Quer dizer, ele vai falar com você, mas não integralmente. O seu colaborador vai atender a maioria das demandas. Agora, como isso, principalmente, é legal esse gancho que você fez, assim, primeiro a gente tem que trabalhar aqui a nossa mentalidade, né? Então, assim, entender que a gente para crescer, você vai ter que aprender a
a delegar, a tirar ali da sua mão e entender que vão ter outras mãos trabalhando ali dentro daquilo, dentro da sua empresa. Vai fazer exatamente como você quer ou como você faria? Não, mas alguns casos pode fazer até melhor. Até melhor. E aí eu ficava assim, aí eu comecei primeiro o processo de seleção das consultoras, né? E aí, assim, eu já tinha uma ideia, porque de acordo com o que eu executava nas empresas, e eu falei assim, eu preciso desenhar esse método. É um método que eu utilizo. O que eu faço? Tem uma ordem de implantação, tem uma forma. E aí eu treinei as consultoras para que elas pudessem entender como é que funciona essa metodologia, quais são as ferramentas que eu conheci no mercado, algumas ferramentas eu criei e eu ensinei todas as consultoras ali a elas fazerem usando o método que você desenvolveu. Que eu desenvolvi. Com base na sua experiência, com base no que você viu de outras pessoas fazendo. Exatamente. E com base no seu conhecimento técnico. Eu gosto muito de criar, né? Eu gosto muito de criar. Então, às vezes, eu conheço uma ferramenta ali e com base eu junto uma ferramenta com a outra e eu faço uma ferramenta própria, né? Claro que própria não é do nada, né? Eu faço um misto ali. Eu modelo ali, faço um misto e boto a minha cara. Acho que vai funcionar assim. E tudo que eu coloquei no método, eu já testei. Eu já testei em clientes e funcionou muito bem. Então, hoje, eu tenho as consultoras que atuam de acordo com o método, principalmente quando se fala de RH, de implantação de um RH estratégico dentro de uma empresa, né? Que é assim, o nosso, vou dizer ali, nosso produto principal ali, implantação de um RH estratégico, implantando todos os subsistemas de RH, né? Então, desde as diretrizes estratégicas, avaliação de desempenho, cargos e salários, pesquisa de clima. Então, a gente tem todo esse método estruturado. E é interessante pensar que todo empresário, todo líder, toda pessoa que empreende, quando ela passa por esse momento de expansão, de precisar contratar outras pessoas, é importante que ele faça esse processo. Exatamente. De não apenas ensinar, mas deixar registrado como é que funciona, como é que são os processos aqui na minha empresa. Os processos são assim, e deixar listado ali. Exatamente. É um desafio. Não estou dizendo aqui que todo mundo faz isso, tá, gente? E que é fácil fazer. Pelo contrário. Porque você tem que dar conta da rotina, você tem que cuidar da empresa, você tem que atender o cliente, você tem que fazer tudo, treinar as pessoas. Sim. Mas quando você investe tempo e dedica para fazer isso, os próximos serão muito mais fáceis. Não é assim que funciona? Exatamente. E aí, seja assim, qual for o nicho, a área de atuação da empresa, né? Exatamente. E tá sempre antenado, porque também quando você traz alguém novo, uma consultora, ela também tem muito a agregar. Então, muitas coisas a gente, assim, a gente fazia reuniões, assim, e até hoje, né, quando entra alguma consultora nova para atuar, a gente faz reuniões, vamos falar sobre um tema, vamos supor, a avaliação de desempenho. Olha, a metodologia que eu utilizo é essa, mas o que você conhece? O que você tem a contribuir para a ferramenta? Em muitos casos, dependendo do que for, a gente ajusta ali, porque ela está trazendo algo novo e a gente faz uma adaptação ali e já entra para o processo, uma novidade, algo novo que trouxe. Então, assim, isso para a liderança é fundamental, por mais que a gente tenha ali tem que ter um método de trabalho, tem que ter processos definidos, mas a gente precisa estar aberto, porque está em constante ali mudança. Então, um processo sempre em evolução, não é isso? Sempre em evolução. E entender que quem vem com uma trajetória. Com uma bagagem. Vem com uma bagagem, com um conhecimento e o que ele pode agregar ali a como funciona. E você acha que essa mentalidade de ouvir o outro, de entender que você falou até no comecinho aqui, que todas as pessoas são diferentes. Todas elas vêm com as suas experiências boas e ruins. Sim. Né? Com seu conhecimento técnico que adquiriu em outros lugares, ou até mesmo que seja uma mão de obra que você vai formar, que vem sem experiência técnica, mas vem com a sua bagagem, né? Sim. Emocional, intelectual, aquilo que estudou. Você acha que essa mentalidade é uma peculiaridade, uma característica importante para o líder? Saber ouvir, entender, porque tem muita gente que não aproveita isso dos colaboradores, das pessoas que agregam na sua empresa.
Ele quer pegar o processo e encaixar a pessoa dentro do processo. É assim que tem que ser, desse jeito aqui que eu quero. É assim que eu faço. E aí acaba querendo que aquele colaborador seja igual a ele. Ele não está formando um líder, ele tá colocando uma peça numa engrenagem. Sim, sim. E acaba perdendo, né? Porque engessa a pessoa. Exatamente. E a gente tá deixando até de aprender, sabe? Porque quando, é o que você falou, assim, quando eu tô trazendo, independente, né, o que você falou, mas principalmente se eu tô investindo, vamos dizer assim, investindo em alguém na minha equipe, ela traz o seu know-how. Então, assim, eu faço ela entrar ali naqueles padrões, mas eu não ouço o que ela tem a contribuir, ou não ouço o que tem de novidade, como ela fazia, porque isso pode agregar. Não estou dizendo que, assim, tudo que vai trazer não, claro, tem que entender se pode ser aproveitado ou não, se está coerente ali com os valores, né, da empresa, com a cultura organizacional. Então, tem uma série de fatores a ser avaliado. Mas precisa ouvir, né? Precisa ouvir, precisa dar oportunidade, porque muitos casos as pessoas elas não estão engajadas ou elas não se sentem fazendo parte de um contexto ali na organização, na empresa, aí falando até, já entrando um pouquinho em clima organizacional, porque elas não se sentem ouvidas. Elas não se sentem contribuindo. Então, quando a gente envolve as pessoas num processo... Elas se sentem valorizadas. Elas se sentem valorizadas, elas se sentem contribuindo. E elas querem continuar fazendo parte desse projeto. Elas querem fazer parte, exatamente. Porque entendem que, poxa, aqui... E assim, eu acredito... A gente até falou um pouquinho antes aqui sobre essa questão de conflito geracional e tal. Nós não vamos entrar muito nesse tema. Mas hoje, o jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje... ele também vem com um pouco mais desse valor de entender que fazer parte é importante e que talvez seja mais importante até do que uma diferença salarial significativa. Você enxerga dessa forma? Sim, essa geração, né, a geração Z, ela quer entender qual é o propósito daquilo que ela está fazendo. Então, a gente precisa... E aí, o propósito, muitas vezes, pode estar ligado a algum objetivo ali para ela mesma, né? O que ela pensa, o que ela deseja, o que ela vê de vida, ou o impacto naquilo que ela faz no outro, como isso impacta na vida do outro, e muitas vezes o quanto impacta na vida de o outro ali, quando eu falo, é o outro que ele tem acesso, que ele conhece. Ou o outro no sentido que qual é esse impacto do que eu faço numa sociedade como um todo. Né? No mundo, isso. E às vezes não sabe nem em quem está afetando isso, mas mais afeta. Então, é entender ali onde, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e sem perder muito, assim, porque teve uma geração, né, que ela pensava muito em só trabalhar. Assim, vou falar mais da minha geração em si. Trabalhar, e que é isso, trabalhando, tipo, trabalhando que a gente vai ter retorno. E muitas das vezes negligenciava a questão da qualidade de vida, pensando assim, vou trabalhar, porque é trabalhando que se ganha e etc. Só que vem uma geração nova, a gente está numa fase, até porque a gente está com diversas gerações aí, a gente está num momento com diversas gerações convivendo no mercado ao mesmo tempo. E aí a gente precisa ir entendendo ali, olha, como é que funciona isso, como é importante. Trabalhar é muito importante, mas não posso negligenciar a qualidade de vida, né? Não posso negligenciar o bem-estar, a saúde, né? Então, a gente observa que as gerações, elas também estão ensinando muito. A gente aprende muito nessa geração. E a gente tem que ficar antenado ao que está acontecendo. De fato, quando eu consigo adaptar um pouco mais a minha rotina, eu consigo ter um equilíbrio mais ali com a minha família, a minha qualidade também de trabalho, ela muda. Então, a gente... Produz melhor...
mas só testando para você Pra sentir, saber. porque Entendi. senão parece que fica muito no discurso, né? Então, quando a gente começa ali a pensar, não, até para eu poder aguentar essa jornada longa de várias atividades, de muito trabalho, de dar conta Com de o tempo família, cada vez etc. mais curto. Com o tempo cada vez mais curto, você precisa ali, tá, primeira coisa, eu preciso cuidar de mim. E quando eu tô cuidando, assim, quando fala cuidar do bem-estar, quando você faz uma atividade física, por exemplo, você está cuidando não só do corpo, você está cuidando da mente também, Sim, que é um momento ali verdade. que você acaba ficando sem pensar em nada, você só tá pensando naquilo ali, né, naquilo que você tá fazendo, E você tá ficando... você descansa, né, o seu cérebro, Você digamos assim. descansa a sua mente e você consegue estar mais Inteiro. inteiro, mais preparado, mais forte. Legal. E aí a sua produtividade ela acaba aumentando. E às vezes você está trabalhando, falando em horas, um pouco menos, mas está produzindo mais. Muito mais. Está produzindo muito mais. Muito legal isso. E tá conseguindo equilibrar ali. Acabei entrando ali Muito bom. E não, e você acabou aqui, porque acontece, tem 2 pontos que eu quero voltar um pouquinho, mas eu acho que tudo se interliga aqui, inclusive já entrando num terceiro ponto. Eu queria voltar um pouquinho, quando você falou das suas experiências, né, pós-maternidade, de voltar para a empresa e ser desligada. Sim. Essa é uma realidade que muitas mulheres ainda enfrentam hoje no mercado de trabalho. Sim. E aí, conectando com isso, vem a sua questão da sua área, da sua atuação na área pública, que aí também depois desse momento, no trabalho e tudo mais, você também teve essa vertente da Secretaria da Mulher. Sim. E aí, interligando tudo isso, queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência na Secretaria da Mulher, como que era essa atuação e o que você enxerga, né, em relação ao papel da mulher no mercado de trabalho hoje. Sim. Que ela tem, né? A gente falou que de jornada tripla, que você empreendia, estava na área pública e tinha os filhos em casa e tudo mais. Essa é uma realidade que não vai mudar, né? A mulher, ela é essa pessoa, né, multitarefa, que consegue agregar, entregar, mas como que o poder público pode atuar para melhorar isso? Né? E aí a gente já vai entrando um pouquinho no teu novo projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. São muitas coisas pra gente contar, Verdade, né? Acho que só, não sei... Mas pode contar. Pode contar, né? Então, até voltando ali, né? Então, quando eu entrei para o município com esse grande projeto, a gente começou a trabalhar ali tanto a parte do trabalho, mas eu também cuidava da sala do empreendedor. Né? Cuidava da parte da empregabilidade, mas também da sala do empreendedor. Então, a gente ganhou premiação lá da sala do empreendedor, que é do Sebrae, em parceria com o Sebrae, ganhamos premiação de atendimento. Então, foram várias coisas ali implantadas. E aí, a gente começou a trabalhar muito, na época, no município, não tinha uma secretaria da mulher no município de Nova Iguaçu. Então, como eu tenho esse viés, né, já voltado ali para apoiar outras mulheres, até pela minha trajetória, por muitas coisas que aconteceram. Na pandemia, eu fiz um treinamento que a gente se encontrava toda semana, eu juntei umas amigas, eram 10 amigas. Eu falei, vocês querem participar? Eu vou dar um treinamento online, ao vivo. E era se chamou Jornada de Desenvolvimento da Mulher, para o caminho valer a pena. Então, legal. Começou no meio da pandemia, não ganhava nada por isso, não cobrei nada, enfim. Mas eu queria apoiar outras mulheres, e aí, como estava todo mundo em casa, né? Eu falei, vamos e tal. E foi muito legal, foi uma experiência muito incrível. Então, assim, as oportunidades que eu tinha, eu fazia. Então, a gente começou lá no município a criar coisas para as mulheres empreendedoras. Então, a gente criou uma feira chamada Feira 4 Estações, onde a gente reunia empreendedoras. Então, a gente foi fazendo várias pautas com isso. A gente conheceu o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é um projeto nacional, e ele veio para o Rio para ser implantado. E ele tá ligado, o SEMEC, que a gente chama, ele tá ligado às associações comerciais dentro dos municípios. E aí eu recebi o convite
também do Mário, que é presidente da Associação Comercial, para presidir, para realizar o Conselho de Nova Iguaçu. Então, porque eu já trabalhava muito pela pauta, e aí eu virei presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura de Nova Iguaçu. E aí comecei a fazer vários projetos voltados para as mulheres. Então a gente também escreveu um livro com as histórias, Mulheres Saindo do Anonimato, o livro. E aí eu juntei, porque tem uma diretoria de várias mulheres empresárias lá de Nova Iguaçu. E aí elas eram diretoras comigo no conselho, e aí a gente lançou esse livro com as histórias de várias mulheres. E a gente fez um programa de capacitação para as mulheres em parceria com o Sebrae, plantei lá. Então, fiz várias coisas. E aí, com isso tudo, né, a gente vai trabalhando e o negócio vai repercutindo. Vai trazendo visibilidade. Vai trazendo a visibilidade. Eu me conectei com a Secretaria da Mulher do Estado. E aí, eu recebi o convite no ano passado para ser assessora lá, atuando, principalmente levar na pasta de autonomia econômica, para levar ali a parte da empregabilidade, do empreendedorismo, tudo isso. E aí tive a oportunidade, a felicidade de ficar 1 ano, né, lá na secretaria. E foi uma experiência incrível, né? Ter um outro olhar, né? Ali para a pauta, atuando, fortalecendo ali, junto, conhecendo vários municípios, outras mulheres, como eu tinha uma atuação muito só em Nova Iguaçu, né? Então tive a oportunidade de visitar outros municípios do estado. E foi um grande aprendizado. Consegui implantar algumas coisas, né? Oficina de empregabilidade, ajustamos a oficina Primeiros Passos, que é voltado para a empregabilidade. Lançamos, que eu também fiz parte como coordenadora do Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino, né? Que reúne sociedade civil, governo. E aí a gente lançou, eu tive a oportunidade de escrever o plano decenal, né, do empreendedorismo feminino para o estado do Rio de Janeiro. Que legal, Dani. Então foram algumas realizações muito importantes aí dentro da carreira pública. Mas chega um momento que, assim, né, outras coisas também foram acontecendo no lado empresarial, né, no lado como empresária. Então eu tô com 2 empresas agora. Porque então mesmo durante todo esse processo que você passou, as empresas, o seu negócio a empresa acontecendo. Então, assim, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a sua empresa se desenvolvendo, as coisas acontecendo, e você... novos projetos também surgiram. Novas ideias. Nossa, muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram. Então, assim, eu estava ali, a minha empresa acontecendo, com as consultoras atuando e fazendo muito o acompanhamento delas, né? Mas outros convites surgiram, né? Então, a minha empresa hoje, eu estou pivotando ela está se transformando numa empresa mais focada em liderança feminina, né? Então, vem novidades por aí. Que legal. Em relação a isso. E recebo o convite, né, do Grupo RM Negócios para abrir a empresa de RH dentro do grupo. Que legal. Então, a gente já está atuando, né? Foi início do ano aí. Já estamos atuando, já estamos com clientes e todos os subsistemas de RH, recrutamento e seleção, treinamento, cargos, salários, relações sindicais também, que a gente, né, era um produto que eu não atuava antes e a gente lançou aí. Então, tudo pensou em RH, a gente atende. Aí, Dani, hoje, então, tá no Grupo RM, atua lá com o Rafael. Isso. Em toda a parte de RH do Grupo RM, você é a head, então, eu sou a head de RH, tanto do grupo, quanto a gente tem a empresa agora prestando serviço para os clientes, para os empresários em geral. Desde clientes do próprio grupo até outras empresas que ainda não são. Exatamente. Muito legal. Isso tudo veio através dessa sua jornada, né, dos desafios que você foi aceitando ao longo da sua caminhada. Com todas as dificuldades que você enfrentou, né, como você mesma falou, as questões pessoais que vêm afetando a nossa caminhada, você abriu um negócio, o negócio você
desfez do negócio depois de um tempo porque entendeu que era o momento, atravessando por toda essa jornada. Aí você tem uma colocação, passa pela gestação e no final perde o emprego quando volta, que é um desafio que muitas mulheres passam hoje no mercado de trabalho. E aí você pegou isso tudo, esses limões todos e fez uma bela caipirinha. Bem muito melhor, bom, né? Bem melhor. Tô brincando. Nem tenho bebido mais. Por causa a vida fitness não deixa a gente beber. A vida fitness faz cortar o álcool. Faz cortar o álcool, E você acha que, aproveitando até essa sua colocação, você acha que a vida fitness também trouxe ferramentas para você nessa jornada? Você falou um pouquinho nos bastidores aqui no off, sobre esse projeto novo, né, sobre 4 eixos que ele traz e tal. E fala um pouquinho sobre isso, né? Como é que esses... a gente também falou aqui, né? Você falou sobre se cuidar, como isso é importante, como que isso traz, né, a questão da saúde. Como que isso te ajudou a desenvolver esse projeto novo e qual o impacto disso também na sua vida e nessa jornada aí da construção dos novos projetos da Dani? Sim, são muitas coisas, né? Assim, e aí quando a gente começa a perceber que para tudo, para a gente dar conta de tudo, para as coisas estarem bem, fluindo, a gente precisa estar bem. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu sei que são uns desafios que, de fato, eu sou uma abençoada, porque eu tenho a minha rede de apoio. Uma rede de apoio legal. Na verdade, eu tenho o meu apoio, minha base, que é minha mãe, né? Que eu sou muito grata à minha mãe, porque, bom, sem ela, talvez eu teria mais dificuldades para fazer algumas coisas. Então, ela me dá uma base, um suporte muito forte. Hoje, a minha filha mais velha também consegue ser uma rede de apoio, por mais que ela também tenha a rotina dela, ela trabalha também comigo, mas a gente consegue ali, entre nós, falo que é a mulherada, porque eu falo a casa das 5 mulheres, né? São 4, mas ainda tem a cachorra que é fêmea também. Então, a gente é a casa das 5. Então, a gente vai se ajudando muito ali nesse processo. E aí, a gente começa... eu costumo dizer, tem até no meu Instagram, né, aqui, a minha filha, acho que tinha 2 ou 3 aninhos, e eu gravei ela falando, porque eu achei tão bonitinho. Aí era fim de semana... E eu trabalhando muito, 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 e no fim de semana eu trabalhando e tal. E aí ela, mamãe, hoje é férias, hoje é folga. O que você faz nas férias, na folga? Que era sábado e domingo, então pra ela férias. Folga. Férias, folga, o que você faz? A gente vai pra praia, vai pro parquinho, leva sua filha pra passear. Ela falou do jeitinho dela. Ela tava do jeitinho dela te cobrando. Do jeitinho dela me cobrando. E aquilo foi uma virada de chave mesmo. Eu falei, cara, eu preciso dar conta disso, porque qual a imagem que eu tô passando pra ela, né? Porque aí pode achar que, só trabalha. E aí, o que a gente ganha em troca disso? Então, deixando um pouco ali, de fato, negligenciando essa de estar com a família, de realmente ter um lazer e tudo. E aí eu comecei a entender assim, cara, eu tenho que ter uma rotina diferente, até porque se a gente fala que a gente não tem tempo para uma rotina de uma vida saudável e tudo, uma hora a gente vai parar, uma hora o corpo não aguenta, uma hora e falha. E o que você falou do exemplo também, né? Se eu falo que eu não tenho tempo para isso, e é difícil, né, encontrar esse equilíbrio, é muito difícil. É uma questão de decisão mesmo e de executar essa decisão. Muitas pessoas, né, a maioria delas nem consegue. Mas por que vale a pena então? Né? Você imagina a sua filha olhando e pensando, por que vale a pena ter essa vida se eu não posso fazer aquilo que eu gosto, né? É complicado. Exatamente. É complicado. Mas quando a gente entende assim, por isso que eu falo muito sobre um aspecto fundamental que vai estar lá na plataforma, que eu estou construindo uma plataforma específica para liderança feminina. Vale para todo mundo, tá? Mas a plataforma é voltada para liderança feminina, mas vale para todos, que é a autoliderança, é a autogestão. E isso envolve muito uma organização do seu tempo, uma organização de um equilíbrio ali
ali entender a qualidade de vida. Como é que tá minha qualidade de vida, meu bem-estar, como é que tá minha espiritualidade, como é que tá minha família, como é que tá os meus estudos, como é que todos os aspectos ali. Que a gente tem uma tendência a olhar só o profissional, Sim. foca no profissional e esquece todo o resto. Então, hoje tem coisas inegociáveis, que é como é essa questão de eu estar fazendo uma atividade física, por exemplo, para que, com uma certa disciplina, com uma certa rotina, isso me faz me sentir melhor, me faz me sentir com uma longevidade, né, com uma estrutura, com uma cabeça melhor, com uma mentalidade. Você imagina tantos BOs que acontecem, né, ao longo do dia, tanto profissional quanto pessoal, né, várias coisas acontecem, e aí se a gente não tem uma rotina que a gente cuida do corpo, que isso automaticamente é cuidar da mente, a gente não sustenta. Então, hoje eu brinco, porque tem horas que tipo, eu vou pra academia, por exemplo. Aí a minha filha mais nova fala, vai não, fica mais um pouquinho comigo, não sei o que, não. Tenho tempo com ela, óbvio, mas eu falo, como é que eu vou te segurar no colo por mais tempo? Porque, né, ela tem... Se eu não tiver força, como é que... Ah, não, tá certo, mãe, vai lá. Eu convenço ela rapidinho. Então, assim, isso é fundamental. Exige organização, exige, sim, rede de apoio, muitas das vezes. Mas se a gente olhar direitinho, a gente encontra essa rede, né? Porque, às vezes, assim, nem sempre todo mundo tem a mãe por perto, como eu tenho essa facilidade. Mas... É buscar ali, se organizar e entender... Para dentro daquilo que você conseguir, você poder se autoliderar. Mas acontece que muitas das vezes a gente também coloca como desculpa, né? Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo, ou eu não vou porque eu não tenho com quem deixar, ou eu não vou porque... Então, a gente... Será que é isso mesmo? Ou é uma desculpa para aquilo que... Porque nem sempre, no início, não é tão agradável. Ai, muita gente não... Essa é uma parte que todo mundo, eu acho que passa, né? Ou a maioria das pessoas, né? Sim. O desafio de realmente se dedicar a uma atividade física regular. É verdade. Mas aí, voltando até um pouquinho, porque eu tô falando mais da atividade e tal, mas eu... Falando do futevôlei, especificamente, que hoje eu jogo com a minha filha mais velha, né? Então, quando ela tinha 15 anos, ela descobriu o futevôlei. E eu não tenho habilidade nenhuma com bola, nunca tive e tal. E eu comecei aí porque era aquela fase, adolescência, né? E eu falava assim, cara, eu vou com ela, porque é o meu momento de estar mais perto com ela. De estar junto dela e ter uma atividade juntas. De ter uma atividade, eu falava, cara, eu não queria fazer, na época eu não queria também ir pra musculação, nada disso. E eu falava, cara, é isso, eu vou com ela porque é o meu momento com ela, a gente vai ter assuntos em comum. E a gente vai, né, eu vou estar ali naquele momento, principalmente da adolescência, que muitas das vezes se afasta um pouco, né? Tem aquele afastamento natural. Aquele afastamento natural. E graças a Deus isso não aconteceu. E aí fui me apaixonando ali pelo futevôlei com ela. Hoje já não tô tão ruim quanto eu comecei. Tô ruim, mas não tanto quanto eu comecei. E aí, eu soube que você ganhou até um prêmio? Eu ganhei. Ganhei atleta destaque revelação, que eu já não lembro. Ganhei recentemente. Então, assim, eu acho que eles gostam de mim, né? E quiseram me motivar. Mas é isso, assim, eu acho que a parte de fazer uma atividade, pode ser o que você quiser, assim, hoje, né, eu pratico o futevôlei e a musculação, e são coisas que eu gosto de fazer, que são importantes para mim, mas você pode fazer o que você quiser, uma corrida, o importante é você estar com o corpo em movimento, porque isso vai te deixar com uma vida mais saudável. E isso faz parte desse eixo que você falou da autoliderança. Isso faz parte do eixo da autoliderança, né? Então, assim, é o cuidar de si, que tem a ver com uma atividade, aquilo que você mais se identifique ou que seja mais próximo, para que você esteja cuidando ali do seu corpo, mas tem muito a ver também com autoconhecimento, né? Autoconhecimento e autogestão. Então, quando falo de autoliderança, liderar a si mesmo,
Então, tem até um livro que se chama o Pipeline de Liderança, que eu super indico para as lideranças, seja homens, mulheres, enfim, que traz isso. E o primeiro eixo é liderar a si mesmo. Então, envolve o autoconhecimento, envolve muito inteligência emocional, como eu lido com as minhas emoções, envolve a gestão do seu tempo, como é que eu estou gerindo o meu tempo. Porque, assim, se eu vou fazer gestão de qualquer coisa, seja de pessoas... É o que eu ia comentar agora. A gente pode, então, concluir que quem não lidera a si mesmo talvez não seja incapaz, mas vai ter muito mais dificuldade de liderar outras pessoas, de liderar um projeto, de liderar uma empresa, um negócio? Então, é o que você exatamente falou. Pode fazer, mas liderar a si eu vejo como uma grande chave para o sucesso. Se eu consigo liderar a mim mesmo. E aí envolvem vários aspectos. Então, a minha gestão do tempo, a minha inteligência emocional, o quanto eu me conheço. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso ajuda a ter ser inteligente emocionalmente falando. Então, a gestão do tempo envolve como eu estou gerindo o meu tempo. E não é só assim, eu tenho minha agenda lá e aí a gente volta pro profissional ali. Mas não, gerir o meu tempo, como é que tá o meu tempo? É trabalhar de fato vários eixos da vida. Como tá o meu tempo com a minha família, como tá o meu tempo comigo mesmo. Comigo mesmo, família, comigo mesmo, a espiritualidade, então profissional, o bem-estar, a qualidade de vida. Então envolve todos os aspectos, e aí, todos os pratinhos ali. Quando esse líder ou essa líder, esse empreendedor, ele consegue fazer essa gestão, né, da sua própria liderança, de liderar a si mesmo, aí ele está pronto, está apto. O processo acontece ao mesmo tempo, obviamente. Ao mesmo tempo. Não, eu vou largar tudo agora porque eu vou fazer um processo de autoliderança. Não, tudo junto ao mesmo tempo. Mas quanto mais ele desenvolve isso, mais capaz e um melhor líder ele vai ser. Exatamente. Eu acredito nessa... Eu também acredito, eu acho isso importante. Mas é uma coisa que ela vai acontecendo. E assim, uma dica, eu vou deixar aqui uma dica. Imagina se eu escutar esse podcast agora e falar, meu Deus, por onde eu começo, né? Uma dica, comece por um hábito. Mude um hábito. Legal isso. Mude um hábito, sabe? Um hábito de cada vez. Um hábito por vez, sabe? Então, pensa assim, eu não fazia nada por mim. O que eu ando fazendo por mim? Eu não fazia nada por mim. O que eu vou fazer por mim a partir de agora? E aí tem muito essa coisa da mudança de rotina, de mentalidade mesmo. Porque, principalmente, falando muito das mulheres, né? Quando as mulheres elas fazem algo para si, elas se sentem culpadas. Porque elas acham que porque é uma coisa cultural, que as mulheres precisam servir o tempo todo. E aí servir aos outros. Servir a si mesma é um ato que ela se sente culpada em realizar. Em muitos momentos, casos, sim. Né? Porque aí, o momento que ela está servindo a si, ela está deixando de cuidar da família. Então, essa era uma mentalidade, porque... cultural, que está incutida, né, na cultura. Na cultura. Então, assim, a gente vai sendo construindo nesse molde de que... Então, nesse processo de autoliderança e de autoconhecimento, ela meio que se desvencilha um pouco desse pensamento. Exatamente. Dessa ideia. Ela tem que quebrar essa crença, essa mentalidade, porque quando ela está cuidando de si, ao contrário. Ela está investindo justamente nas ferramentas que ela vai precisar para fazer todos os outros processos de liderança. Exatamente. Liderança da sua casa, liderança dos seus negócios, da sua vida como um todo. E aí, assim, só para a gente concluir esse ponto. Autoliderança e depois, quais são os outros 3? Então, aí eu tô colocando nessa ferramenta, né? Liderança de si, né? Autoliderança, liderança de si, liderança de pessoas, liderança de processos e liderança de resultados. Então, e cabe para a mulher
tanto a mulher empreendedora como a mulher líder, né? Não necessariamente só para empresárias ou empreendedoras. É uma ferramenta que vai atender mulheres líderes. É uma ferramenta de liderança feminina. Então, se ela lidera... Às vezes, ela não lidera pessoas, mas ela lidera um projeto dela própria. Ou, às vezes, ela lidera uma empresa. Ou, às vezes, ela lidera uma área específica. Então, para qualquer tipo de liderança. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse seu projeto, o que tem que fazer? Tá no forno, tá saindo? Tá saindo. O desenvolvedor tá ali em elaboração, ainda estou colocando algumas ferramentas ali dentro, mas vai fazer uma conexão muito incrível com... desde de ferramentas de perfil comportamental ali dentro que vão se conectar. Que legal. Com um propósito conectado ao seu negócio ou à sua área de atuação, um propósito que vem de si. Vai ter OKRs, né, que é uma especialidade que eu tenho, então vai ter definição de metas e plano de ação ali dentro da ferramenta também. Tudo bem conectado, vai ter um pouquinho de inteligência artificial contribuindo ali. Muito bom, muito bom. E o mais legal, assim, essa ferramenta ela vem como se fosse um mapa mesmo, trazendo tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, que eu venho aprendendo ao longo da minha carreira e que eu já utilizei de ferramentas, né, tanto para utilizar para o meu negócio quanto para utilizar para a minha vida. Então tá jogando tudo ali dentro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Pode dar um spoiler? Qual é o nome da ferramenta ou não pode ainda? Não pode. Então, fica suspense aí pra você acompanhar. Mas aí, fala, como é que quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, o que tem que fazer? Te segue lá no Instagram? Pode me seguir no Instagram, Daniele Dias RH. E nesse mês de março, até o dia 31, essa ferramenta vai ser lançada. Então tem tudo a ver, né? Porque a gente está no mês do Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Né? Por isso que eu quero lançar esse mês, não pode parar. A gente está lançando esse episódio especialmente para o Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Então, assim, vamos quebrar o protocolo um pouquinho. Eu queria te pedir, a gente já está caminhando para o nosso final do nosso papo aqui, queria te pedir que você mandasse uma mensagem, deixasse uma mensagem para as mulheres que estão na luta, que estão passando por essas dificuldades que você já passou ao longo da sua jornada, né, e que estão aí querendo se desenvolver, aprender, crescer, se tornarem líderes melhores, se tornarem referências naquilo que elas fazem, como você hoje é uma referência na sua área de atuação, você é uma referência nessa representatividade feminina no nosso estado, por todo o trabalho que você já realizou. E aí, se você quiser, fica à vontade até para falar para essa câmera aqui, mandar um recado para essa mulherada. Eu sei... Né, eu contei um trechinho aqui da minha trajetória, né, e até porque eu gosto muito de focar nos pontos positivos, né, porque cada um tem um desafio na sua trajetória. Eu digo que é uma montanha russa, né, muitas vezes acontecem coisas e a gente fica um pouco perdido ali, mas sempre tem uma solução e uma saída. E a dica é assim, muito foca em conhecer você, né? Se conheça, entenda ali quais são suas habilidades, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você que você quer contribuir de uma forma para a vida, né? Então, quando você olha para isso e você descobre que aquilo que você faz e te traz feliz e você vai se capacitando cada vez mais, isso vai fluindo, as coisas vão fluindo, elas vão acontecer, elas vão ter retorno, porque muitas vezes a gente acha que as coisas não estão funcionando, que não está dando certo, mas continue, não desista e não esqueça de olhar para si, tanto no conhecimento quanto fazer algo para si. Cuidar de si é o maior investimento que cada uma de você pode fazer e todos os demais vão fluir. Quando você está fazendo uma atividade para você está esparecendo sua mente, está abrindo algumas portas, se conecte. Esse é um aspecto que foi muito importante para a minha vida. As conexões que eu fui fazendo ao longo da jornada, mas por que isso acontece? Porque você
assume a responsabilidade, né, a autorresponsabilização ali, você assume as oportunidades que tem pela frente, não tenha medo e confie em você. Eu acho que são muitas mensagens ao mesmo tempo. São muitas numa só. Muita coisa que teria para dizer, mas quem quiser pode se conectar comigo, vai ser uma honra, um prazer poder contribuir de alguma forma, independente do que esteja acontecendo, confie em você, não deixe nada no mundo dizer que você não é capaz, porque eu já ouvi dizerem que eu não era capaz, e aí eu fui lá e mostrei. Como combustível, né? Usei como combustível. Não é fácil. Eu imagino que ouvir esse tipo de palavra certamente te entristece, te aborrece. Sim. A gente passa por esse processo de aborrecimento, de tristeza, mas entendendo que se eu pegar isso aqui mesmo e usar de combustível para eu me tornar quem eu sei que eu posso me tornar, quem eu tenho capacidade para me tornar, e até agora para mostrar, né, para essa pessoa que falou essa frase tão infeliz, que eu sou capaz sim, que eu posso sim. Eu acho que o principal é mostrar pra gente mesmo que a gente pode, né? Verdade. Porque assim, os outros é até irrelevante. Vão acabar vendo. É até irrelevante. Por consequência. É irrelevante. Mas cuidar de si, né? Cuidar de si. Às vezes a gente tem um potencial enorme, mas a gente se cobra muito e sempre acha que não é o suficiente. Se capacita mais. Então, se você acha que precisa, mas vai lá, se capacitou, bota em prática, transforma aquilo num produto, transforma aquilo... Tá, isso aqui, porque também tem muitas mulheres que acabam se capacitando muitas coisas, porque acha sempre que nunca tá bom, que nunca é capaz e de fato não consegue colocar nada em prática, né? Então, assim, estudou, se capacitou em algo, transforma isso, de fato, num produto ou em algo que vai começar a trazer o retorno. E quando a gente começa a fazer isso, aprendi aqui. Vai lá, uma mentoria com a Dani. Eu faço mentoria também para lideranças femininas, tá? Então, assim, você vai lá, faz uma mentoria, ou um treinamento, ou uma palestra, tá? De o que eu aprendi com isso? E o que de fato, com isso que eu aprendi, eu posso colocar em prática amanhã. Tem isso na plataforma, tá? Vão ter sinalizadores de vermelho, amarelo, verde, para as tarefas lá. E tem mentorias que vão ser atendidas ali de acordo com quem está na plataforma. Que legal, Dani. Isso, poxa, muita coisa. A gente tem assunto aqui para conversar vários episódios, mas infelizmente a gente... Ou felizmente, né? Porque aí a gente volta outras vezes a conversar um pouco mais. Tô mas a gente tem assunto aqui para falar bastante, mas hoje a gente vai ficar por aqui para você poder... ruminar assim nos seus pensamentos, tudo aquilo que foi falado aqui. Sigam a Dani nas redes sociais. A Dani sempre está aí mostrando o trabalho dela, os conteúdos que ela tem para agregar na nossa vida. Vai lançar essa ferramenta em breve, essa ferramenta nova para você, mulher que está nos acompanhando aqui, para você que quer se desenvolver, aprender, se tornar uma líder melhor, uma empresária, uma gestora melhor. Acho que é o caminho. Se você ainda não é gestora, ainda não é empresária, mas sonha em ser, já vai começar... Com certeza. Já vai sair na frente, né? Com certeza. Se autoliderando, né? E aprendendo a liderar pessoas, processos e gerar resultados na sua vida. Siga a Dani nas redes sociais, acompanhe também o nosso trabalho aqui. Dani, muito obrigado. Acho que a gente tem o privilégio de ter você aqui justamente nesse período tão especial, né, que é o mês da mulher, o mês de março, né? Nós temos aqui na nossa representatividade, na nossa classe contábil, né? Você não é contadora, mas está muito perto da gente sempre. A gente tem também buscado muito fazer, né, o reconhecimento que a mulher... Não é só um reconhecimento com placas ou com prêmios, é um reconhecimento colocando ou tentando fazer ações que a mulher realmente possa estar no lugar que é o lugar dela, que é o lugar de todo mundo, é onde ela quiser, né? Esse é o lugar da mulher, onde ela quiser estar. E eu acho que você estar aqui hoje realmente muito representativo por todo o trabalho que você realiza, não só na sua carreira profissional e pessoal,
que você é uma referência hoje, uma vencedora, mas também pelo seu trabalho nessa jornada, né, de buscar a representatividade feminina e colocar a mulher no lugar que ela precisa, merece e quer estar. Muito obrigado por estar com a gente aqui em março de 2026, né, no Dia da Mulher, no mês da mulher. Muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Mauro. Estou à disposição. Se quiser, eu volto. Volta sempre, porque né? tem sempre muita história para contar. E um feliz Dia Internacional para todas as mulheres. Um grande abraço para todos. Obrigado, Dani. Obrigada. Gente, muito obrigado. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.